Olá, bem-vindos ao primeiro episódio do meu podcast Mano a Mano. Eu sou a Mariana Mano e aqui vamos falar sobre negócios, branding, marketing, ideias, erros, arranjos, tudo aquilo que eu gostava que me tivessem dito, gostava de partilhar contigo porque há muita coisa que eu vou aprendendo e que não tenho bem onde descarregar informação. Acho que ele é muito relevante porque a teoria complementa a prática e eu adoro fazê-lo. Aqui, acima de tudo, eu quero trazer-te estratégias, ideias, conceitos sem muitos rodeios para que tu consigas levar o teu negócio cada vez mais a sério, porque ele merece isso. E hoje eu quero falar-te desta pressão invisível, assim, uma energia um bocado tóxica que existe nos negócios em dezembro, para que tenhamos tudo pronto, revolucionar completamente o nosso negócio, ter aqui, pá, sermos o próximo sucesso mundial e fazer tudo já nesta fase final do ano, entre novembro e dezembro. E realmente eu não percebo muito bem esta ideia de querer revolucionar com tanta pressa. E depois de algumas conversas é exatamente disto que eu te quero falar hoje. É que eu falo por mim, eu não consigo resolver todo o meu 2026 nos últimos 2 meses do ano, porque o meu trabalho implica uma dose muito grande de trabalho nesta fase, pelo que algumas partes estratégicas do meu não podem ser já resolvidas. E depois há quase este início de burnout silencioso de que, meu Deus, eu não estou a conseguir fazer tudo aquilo que parece que a minha volta estou a conseguir fazer, que também acaba por ser muito uma questão de percepção. E no meio disto tudo, eu até tenho visto uma trend muito interessante que achei bem indicado vir aqui falar dela, que é uma música toda motivacional a dizer algo do estilo que vão saber que eu não tenho de recomeçar e só tenho de continuar aquilo que já estava a construir. E isto tocou-me imenso, porque efetivamente esta ideia do reset anual, pá, foi só imposta. Ela não é uma necessidade. E a verdade é que o negócio acaba por ser um. Portanto, todo ele é um caminho, não é um caminho que fazemos durante um ano e volta a começar tudo do início. Se bem que, e lá está, eu compreendo perfeitamente que tendo nós um negócio há um pouco menos tempo, se calhar há realmente aqui uma mudança muito grande anualmente e quase que parece que estamos a ter de deitar tudo abaixo para começar do início. Mas isso efetivamente não é a verdade. Realmente eu acredito que se nós continuarmos a fazer aquilo que estamos a fazer, mesmo que seja devagar, isto também é um passo estratégico, porque nós vamos sempre, devemos sempre ir olhando e atentando àquilo que podemos melhorar, sem ter de ter a pressão do meu Deus, está tudo errado, quero deitar tudo abaixo e voltar a fazer tudo do início. E eu já pensei isto diversas vezes sobre mim e o meu trabalho e o meu negócio. Pronto, acho que aqui também o síndrome do impostor não ajuda sempre, mas não é bem esta a verdade. E claro, eu estou a dizer-te isto a lançar um podcast, que era um objetivo de 2025, em dezembro, que pode parecer que estou a ceder a toda esta pressão. Talvez em parte eu esteja, mas numa outra grande parte eu não quis deixar este assunto morrer. Este assunto não cabe no Reels de 3 minutos e eu acho que um story é demasiado leve para falar disto. Então acabei por juntar o útil ao agradável e vir aqui falar contigo já. Mas realmente eu acredito que também é importante haver aqui um equilíbrio entre não lançar tudo à maluca sem haver um pensamento crítico sobre as coisas, mas também não ficar bloqueado com isso e dar um passo, porque nós só conseguimos melhorar depois de começar e de fazer alguma coisa, porque senão melhorar o zero dá zero. E eu estou aqui numa fase um bocado de transição, na verdade, e queria muito conseguir fazer tudo já para janeiro e parei, respirei. Isto pode ser só um caminho que demora mais do que 2 ou 3 semanas a fazer e a preparar tudo. E acho que isto realmente não é falta de ambição. Calma, para também me dar espaço para pensar, porque tomar decisões estruturais sobre um negócio num dia, porque no dia a seguir já temos de estar a produzir, não é necessariamente a coisa mais inteligente. É preciso também as ideias maturarem e serem um bocadinho mais exploradas, assim vão provavelmente correr melhor, principalmente quando já há alguma experiência para trás. Se for exatamente o teu primeiro serviço do teu primeiro negócio, ok, calhar já, avança, testa, tens mesmo de experimentar muita coisa. Mas há momentos em que a tua experiência, mesmo às vezes de vida pessoal, já te vai conseguir dar aqui algumas ferramentas e inputs interessantes que vêm se tu também deres tempo ao pensamento. No fundo, eu acredito mesmo que reestruturar bem agora vai valer mais do que ter tudo pronto à maluca em janeiro. Então, é um bocado isto em que eu me tenho guiado para também fazer e sentir-me bem com os passos que estou a dar no meu negócio. E com tudo isto, eu estava a conversar com um amigo meu aqui no digital e ele fez-me uma pergunta muito interessante e eu precisava mesmo de ouvir e também te quero fazer porque eu acho que é muito bom pensar sobre isto. Se não existissem estes momentos de recomeço, como janeiro ou setembro,
Quando é que pensarias lançar algo novo ou mudar aquilo que já tens? E como é que sabes que algo está bom o suficiente para ser lançado ou para começar a fazer? E a verdade é que eu acredito profundamente em ciclos. Em tudo aquilo que eu tenho feito, nunca foi com olhos na data que é, realmente não foi porque não me fazia sentido e criava-me uma pressão que não me iria necessariamente acrescentar grande coisa. E a verdade é que eu acredito profundamente em ciclos. Acredito que janeiro e setembro não são imperativamente datas de recomeço, elas obrigam-nos a pensar, porque pronto, todo o mundo também move em torno destas datas e elas obrigam-nos a refletir. Se calhar, reflexões que nós não temos durante o resto do ano. E pessoalmente, aquilo que eu faço comigo, com a minha vida, quer pessoal, quer da minha vida profissional, é pensar sempre. É estar em cima do que se está a passar, ser bem analítica, ser bem reflexiva sobre aquilo que está a acontecer, as reações que eu estou a obter, as vendas, no sentido mais qualitativo e menos quantitativo possível, porque muitas vezes é nas palavras e nas perguntas que nos fazem que percebemos o que é que poderemos ou não ter de mudar. Claro que os dados, os números por si só também nos dão muita informação, mas nem é tanto aí que quero chegar. É mesmo a esta parte de, por exemplo, eu lançando um acompanhamento, eu tenho um acompanhamento que fiz a primeira rodada dele, chamamos-lhe assim, em que basicamente tive as minhas primeiras 3 clientes deste acompanhamento. Elas sabiam que era um produto novo, que eu estava a praticar um preço inicial e alinharam completamente. Foram fantásticas e permitiam-me validar uma série de coisas mais até do que eu achei que ia validar. Não só validei o método de trabalho, como validei a maneira de levar as pessoas a perceberem e a recolherem este conhecimento para aplicar ao seu negócio. Foram 3 meses de aprendizagem para elas, porque eu tinha a certeza que conseguiria entregar aquilo que eu prometi, mas também me permitiu a mim validar uma estrutura de um serviço que agora implemento com muito mais qualidade e certeza. Isto acontece porque também me permiti ter 2 meses antes disto a pensar sobre o acompanhamento e ao longo destes 3 meses também fui sempre apontando alterações que quereria fazer na próxima versão e agora consigo alinhar tudo para esta nova versão renovada, validada e com cada vez mais qualidade. E eu tenho a certeza que no próximo lançamento do programa, portanto, a cada 3 meses eu abro vagas, e que nos próximos 3 meses eu também já terei mais coisas para melhorar, porque isto é um caminho, é um progresso, principalmente quando não é um serviço estático e independente de mim. Neste caso, há sempre um contacto direto comigo, portanto, é natural que haja esta evolução. Como saber se as coisas estão prontas ou não? Eu acredito muito na intuição, a base são os dados, sem dúvida, mas também vou muito por aquilo que eu estou a sentir e estou a pensar. A verdade é que se tu mensalmente, ou dependendo do que estejamos a falar, semanalmente fizeres uma análise crítica sobre como as coisas estão a correr, também consegues perceber em que momentos é que terás de mudar ou não. Da mesma maneira que, olha, quero lançar um produto completamente novo. Tu podes olhar para o calendário e perceber se em termos sazonais há uma data melhor ou pior. Mas quando é que o produto está pronto? Quando tu o estruturas a primeira vez, imagino, vais refletir, tens mais 10 ideias. Reestruturas outra vez, vais refletir, surgem aqui mais 4 ou 5. Até que percebes, ok, eu vou refletir e está confortável e eu estou satisfeita com o que estou a criar na mesma. É o que está a acontecer com um serviço que eu vou lançar em breve. Isto é muito bom porque eu me dei tempo de refletir e melhorar e mudar tudo aquilo que na fase de rascunho se calhar não fazia assim tanto sentido. E eu poderia ter logo feito tudo no próprio dia. Arriscava-me a que as coisas corressem mal. Porque depois aqui há um ponto muito importante, é que se tu lanças as coisas sem refletir e sem pensar 2 vezes, também estás a arriscar um pouco a tua reputação. E mais do que a tua reputação digital, é a tua reputação entre os teus potenciais clientes. Porque um cliente muito insatisfeito pode custar-te muitos clientes que nunca vão vir. O foco de qualquer negócio tem de ser agradar o cliente para que ele saia satisfeito. Claro que não ultrapassando os limites do que foi comprado, mas isto que era um bocado óbvio, apesar de ser importante referir, ele tem de sair satisfeito. Tu queres ter uma boa história para contar sobre o que o teu cliente fez contigo, queres que ele consiga ter evolução, porque o sucesso do teu cliente vai sempre ser o teu sucesso. É isto que eu digo a todas as pessoas que chegam até mim, para que entendam que, pelo menos eu acredito mesmo num trabalho em parceria, sendo que trabalho muito com esta parte estratégica de branding e marketing, porque se não for de outra forma não vai dar. E se não for para o meu cliente ficar satisfeito com o meu trabalho e com aquilo que nós estamos a criar juntos, então não vale a pena. Daí ser tão importante pensar antes de fazer um novo lançamento e trazer um novo produto para cima da mesa. A conclusão disto: qual é que é o melhor momento para lançar alguma coisa?
quando tiveres tempo a pensar sobre isso. Lançar as coisas sem estarem perfeitas vale? Claro que vale. Lançar as coisas sem pensar vale? Nunca. Nunca, porque vai trazer-te mais coisas boas. E não estou a falar de dinheiro no bolso, porque esse aí também, lá está. Vale do que vale, porque a reputação também vai evitar um pouco essas vendas. Realmente aquilo que cada vez mais eu tenho a certeza e que toda a experiência me tem trazido é que os negócios não precisam de pressa, precisam e merecem pensamento. No fundo, precisam de espaço para evoluir e é de todo este pensamento que este podcast nasce e que este projeto está finalmente a ganhar um espacinho aqui no digital. E se continuarmos por aqui a pensar juntos, tudo o resto se vai alinhar. Eu quero agradecer-te muito por teres ouvido este episódio até ao fim. Espero muito que tenhas gostado. Eu queria muito ter feedback para também perceberem tudo aquilo que eu posso melhorar, sendo que estamos aqui numa fase muito inicial do projeto. Estou muito entusiasmada para trazer todos os temas que tenho vindo a acumular e a estudar no meu Notion, no meu segundo cérebro, porque há muita coisa sobre a qual eu reflito sozinha, mas que agora posso refletir contigo com mais profundidade um pouco. Espero-te aqui no próximo episódio e muito obrigada.